Já faz alguns meses que eu fiz um vídeo que eu mostrei pra vocês, que eu levei esses spoilers do Monza pra serem reparados, né? E fizeram aqui um trabalho bem tosco, né? Bem mal acabado. E agora chegou o momento de eu fazer a pintura nessas peças de acabamento que falta, tá? Nos spoilers e nessas pecinhas aqui pequenas. Então vocês vão ter a oportunidade de acompanhar, tá? Eu não vou mostrar cada uma delas individual porque é praticamente tudo a mesma coisa. Se tiver alguma peculiaridade de uma, eu mostro pra vocês. Então, nessa peça aqui em específico, eu vou trabalhar inicialmente com duas lixas. Uma 180 seco e 220 também é seco. A 180 eu vou trabalhar nessa área mais grosseira, tá? E depois eu vou refinar tudo com a 220. E isso é inicial, tá? Porque depois que eu fizer esse pré-lixamento, eu vou avaliar as áreas que é necessário colocar massa e depois vai ser relixado. Que nem aqui, ó, do outro que eu já efetuei o lixamento, eu percebi que aqui, ó, tem um vinco, aqui também tem outro. Isso aqui tem que ser corrigido com massa. Então não adianta eu pegar e dar um lixamento final em tudo, porque depois vai ter que ser retrabalhado, né? Então inicialmente mesmo é um lixamento para poder avaliar a situação. Aqui eu estou utilizando um taco flexível. E aqui eu venho com essa lixa grossa só nessa área aqui, ó. Sempre em movimentos orientados, tá? Aqui realmente está bem grosso. Foi um serviço de péssima qualidade que foi feito. Com certeza a pessoa que fez, ele não tem a menor noção da importância dessa peça aqui, né? Quem gosta de Monza sabe que esse spoiler aqui é uma peça difícil de encontrar. Então é isso, eu vou alisar mais um pouco aqui, daqui a pouco eu volto. Então eu fiz aqui o pré-lixamento com a 180. Eu creio que não vai aparecer na câmera, mas tá cheio de buraco aqui, ó. Tá, infelizmente aqui tá muito mal acabado. E agora então que eu fiz o pré-lixamento nessa área com a 180, eu vou lixar a peça completa agora com a 220. Tá, no mesmo esquema, sempre o lixamento orientado, tá? Isso aí, vou lixar a peça toda agora. Então agora que eu já fiz um pré-lixamento da peça, ela já melhorou bastante o aspecto. Agora eu venho com a solução desengraxante e aplico na peça. O procedimento aqui é o mesmo, né, para pintura de qualquer peça, tá? Essa peça aqui, antes de eu passar a solução desengraxante, eu dei uma boa lavada nela com água, detergente neutro. Aí agora que eu tô passando um desengraxante,
porque eu vou aplicar massa poliéster, tá? Aqui não tem problema que eu estou passando a solução desengraxante, esfregando o pano para um lado para o outro, tá? Porque essa etapa aqui é só para poder aplicar a massa poliéster. Às vezes pode pensar, pô, mas está passando o pano de um lado para o outro, você vai acabar levando a gordura da peça de um lado para o outro. Aqui não tem problema nenhum. Primeiro porque o desengraxante ele limpa tudo. E outra, que a massa poliéster ela é tão aderente que ela adere até por cima da própria poeira aqui do lixamento. E vocês acham que nas oficinas por aí os caras pegam e passam solução desengraxante em todas as etapas? Não passa nada. Claro que tem muitas que passam, né? Tem muita oficina top por aí que eles passam. Mas algumas mesmo é só ali a água, o sabãozinho e olhe lá, se passar. Bom, eu já espatulei aqui a massa poliéster. E a massa poliéster você tem que ser um pouco rápido entre você espatular e aplicar. Tá, porque ela endurece muito rápido. A massa poliéster ela é uma massa bem versátil, ela pode ser aplicada em praticamente tudo. Ela tem uma aderência muito boa. Tá, eu apliquei nessa peça aqui, agora eu vou aplicar na outra. O tempo de aplicação é de cerca de 5 minutos. Mas como está quente, então ela seca mais rápido ainda. Que quanto mais habilidade você tiver para poder aplicar a massa, menos trabalho para lixar você vai ter. Agora o tempo de secagem ao ar livre, assim, a 25 graus, é aproximadamente uns 40 minutos, tá? No caso aqui da massa poliéster, eu não vou aplicar o painel de secagem para secar essas peças por elas serem de plástico, tá? E o painel de secagem ele esquenta bem. Teoricamente você pode usar sem problema nenhum o painel de secagem nessas peças aqui, mas como essas peças aqui do Monza elas são peças aí que se estragar para você conseguir outra é um pouco difícil, então eu não vou correr o risco de colocar no painel de secagem, tá? Eu vou deixar secar mesmo ao ar livre. A massa poliéster então já está seca. E agora eu vou fazer o lixamento com uma lixa a seco 180, né, para poder tirar o grosso, né, as rebarbas aí da massa. Depois eu vou passar para 180, desculpa, eu tô na 180 e depois eu vou passar para 220. E aí eu vou ver a necessidade de reaplicar a massa em algum ponto localizado. Eu particularmente eu não gosto de fazer o lixamento de massa com lixamento úmido, porque ela pode absorver a umidade
e depois com o tempo ela pode acabar mapeando a peça, né? Pode ficar aquela marca da onde foi aplicada a massa. Então eu recomendo lixamento a seco, tá? O lixamento é basicamente o mesmo que eu mostrei já para vocês diversas vezes, né? Vai fazer o movimento orientado, tá? Aí você pode vir assim também, ó. Aqui a intenção é cortar a massa, cortar todas as rebarbas, todas as irregularidades que ficou. Eu já apliquei então aqui aquela camada de massa, eu já lixei com a 180 e com a 220, e nesse ponto aqui vai ser necessário reaplicar mais um pouquinho de massa, que é o que eu vou fazer agora. Ó, então eu já estou aqui com as peças todas lixadas, tá? Eu acabei que eu não mostrei esse outro lixamento para vocês, porque seria muito mais do mesmo, só prolongar o vídeo com isso. Então eu apliquei uma outra camada de massa poliéster. Aí eu lixei só a massa com a 180, depois a peça toda com a 220 e depois a peça toda também com a 320, tá? Tanto aqui os spoilers, como a tampa do tanque, a tampinha aqui do spoiler. E aqui foi uma exceção, tá? Aqui eu lixei somente com uma passada bem leve de lixa com a 220 e uma passada leve com a 320. Porque essas peças aqui, eu não vou aplicar o primer, tá? Como a pintura está em bom estado, como ela é cheia de reentrâncias, se eu aplicar aqui o primer, com certeza ele vai impregnar por tudo e o resultado final não vai... é capaz de ficar um pouco mais grosseiro. Então, como o carro é meu mesmo, eu vou fazer um teste. Eu vou aplicar aqui nesse caso o poliéster e o verniz direto, sem aplicação de primer. Agora nessas outras peças aqui, que é o grande diferencial de uma pintura convencional, de uma pintura de para-choque, retrovisor, maçaneta, enfim, qualquer peça plástica, você tem que fazer o procedimento de pintura de uma outra maneira, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Então eu vou passar agora para vocês uma sequência rápida da utilização desses produtos. Depois, conforme eu for aplicando os produtos, eu vou mostrando em mais detalhes para vocês. A princípio foi feito o que? Lixou. Próximo passo depois que lixou, solução desengraxante. Vai desengraxar toda a peça, tira toda a contaminação, gordura da peça. Ok, descontaminou. Obrigatório utilizar isso daqui, seladora para plástico. Essas áreas aqui que são o plástico aparente, tá? Essas áreas amarelas aqui, tudo isso aqui tem que ser selado. Se você aplicar o primer por cima do plástico, sem ele estar selado, sem esse promotor de aderência, com certeza ele vai desplacar. Às vezes, com certeza, vocês já viram aí na rua aqueles carros com os para-choques faltando várias lascas de tinta. Um dos motivos é a falta de um promotor de aderência para plástico. Se não usar, desplaca, certeza. Então, aplica a seladora, uma camada fina de seladora. Depois que você aplicou a seladora, você tem um tempo aí de aproximadamente 15, 20 minutos para você aplicar, isso depende da marca, tá? Para você aplicar o primer. Se você não aplicar o primer dentro do período especificado, vai desplacar, tá? Então você não pode aplicar a seladora hoje e aplicar o primer amanhã, porque vai dar zebra, vai desplacar. Então tá, vamos lá aplicar o primer então. Então aplicamos a seladora, agora vai vir o primer. No primer tem que utilizar isso daqui também, ó. Tá? Esse daqui é um elastificante para primer e para verniz. Por quê? O plástico ele é mole, tá? Ele tem flexibilidade. Então você tem que ter
um elastificante para ele deixar tanto o primer como posteriormente o verniz ou o esmalte PU flexível. Porque senão, com o tempo, devido à flexibilidade do plástico, a camada de verniz ou a camada de primer ou do esmalte PU, elas vão começar a trincar, tá? Porque o plástico ele vai dilatar e não vai ter uma elasticidade da tinta e vai começar a trincar. Então o primer também tem que associar com elastificante. Depois que você colocou o primer, colocou o elastificante, tá? Aqui com o primer é 50% de primer, 50% de elastificante. Depois disso que vem com o endurecedor. E aí, se for necessário, você pode afinar um pouco com diluente para PU. Então o endurecedor é importantíssimo isso também. Você só vai colocar o endurecedor depois que você juntar esses dois. Aí sim vem o endurecedor. E se necessário, afina com diluente para PU. Tá? Jamais inverter nenhuma dessas etapas, senão dá problema. Então o primer foi aplicado. Espera o primer secar. Lixa o primer. Aí vem com a base poliéster ou com esmalte PU. Se for o esmalte PU, vai ter que pôr elastificante também. Mas aqui como a pintura é poliéster, então vamos lá. Então apliquei o poliéster. Depois de uns 15 minutos de aplicar o poliéster, tem também que aplicar o verniz, porque senão também ocorre desplacamento. E na aplicação do verniz, o procedimento é o mesmo. Você vai pegar o verniz, vai colocar também o elastificante, só que ao invés de 50% é 30% elastificante. Misturou. Aí sim, vem com o endurecedor. E se necessário, afina com o diluente. Então o grande segredo da pintura para plástico são esses dois produtos aqui. A seladora e o elastificante. Então o que muda é isso. Se você for pintar um para-choque, uma maçaneta, um retrovisor, enfim, qualquer peça plástica, é obrigatório utilizar esses dois produtos. Se você não usar, com certeza o seu trabalho vai ficar comprometido e a durabilidade vai ser extremamente menor do que você utilizando esses produtos, tá? Eu não lembro o valor desse produto aqui, tanto da seladora como do elastificante. Eu não lembro o valor porque faz tempo que eu comprei esses produtos aqui, mas eles não são tão caros, tá? É claro, para você fazer esse trabalho em casa, você vai ter que ter um investimento, né? Você tem que comprar todos esses produtos. Você tem que ter uma pistola de pintura, um copo de catálise, compressor. Mas para quem gosta disso daqui, todos esses materiais eles se pagam rapidamente. Tendo em vista que para fazer uma pintura de um para-choque, por exemplo, o preço médio é de R$450, então dá para você comprar as coisas e os materiais e você mesmo acaba fazendo em casa isso daí, e você vai ter o seu material para sempre, né? Vai ter essa pistola de pintura para sempre. Esses materiais eles demoram um pouco para estragar, tá? Não é validade de 1 ano, isso aqui dura bastante, durei 3, 4 anos tranquilamente. E com certeza você fazendo o primeiro serviço aí de pintura no seu para-choque, no seu retrovisor, na sua maçaneta, você vai acabar pegando gosto e vai acabar fazendo bastante isso daí. Então é um investimento que acaba compensando. Desde que você goste, você tem espaço para fazer.